Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou estreando, gente, minha primeira live. Então, vocês me deem um desconto. Tá? Aliás, estou estreando em muitas coisas, né? Comecei com as aulas pelo Instagram. Também nunca tinha dado aula dessa forma, mas achei que foi bem legal. Na quinta-feira, estreiei aulas pelo Zoom. Uma aula no lugar da Carol de manhã, uma aula no lugar do Marquinho. Apanhei bastante, devo confessar que eu não tenho familiaridade com essas tecnologias, mas eu aprendo, né? A gente vai aprendendo como tudo na vida e estou achando legal, tá bom? Então, boa tarde para todos, muito bem-vindos. Obrigada, Stephanie, pelo convite. Confesso que me deixou assim, meio nervosa, um convite, mas achei legal. Muito obrigada. Que bom, adorei a apresentação. É ótimo que ela apresentou por mim e já se auto-apresentou. Mas para quem não conhece muito a Daisy, ela é professora de Hatha Yoga há 40 anos, já foi para a Índia várias vezes, já levou grupos grandes de pessoas para a Índia. Mãe de 4 filhos, avó, cozinha maravilhosamente bem. Para quem já teve o privilégio de comer a comida dela, sabe o que eu tô falando. E que eu tô tendo o privilégio de estar mais próxima e muito feliz de você ter aceitado esse convite, que nem eu esperava que você fosse aceitar. Já logo de cara ela aceitou. Pois é, eu não ia, mas vindo de você, foi um prazer. Ai, que bom. E que deu uma pausa aí nas aulas por um tempo e deixou muita gente com muitas saudades e que fica sempre mandando um recadinho e que quem sabe, né, vai continuar aí com as aulas. Vamos ver, a gente vai falar sobre isso durante a live, com novidades aí para vocês, pessoas saudosas. E vamos começar com uma sessão de perguntas para a Daisy. Fiquei pensando nisso o dia inteiro hoje. O que será que ela vai me perguntar? E ela não sabe as perguntas, a gente quis deixar de uma maneira assim, um bate-papo bem descontraído e natural. E eu vou começar, se alguém também tiver alguma pergunta que queira fazer e a gente conseguir ler, porque tá meio longe a câmera, a gente faz. Mas eu recebi algumas perguntas de algumas pessoas que foram mandando e reuni aqui algumas coisas. Então vamos lá. Você foi para a Índia para estudar yoga em 1979. Pois é. Há muito tempo atrás. Muito tempo. Numa época que yoga era feito majoritariamente por homens. E eu queria saber como que foi para você, como mulher, ter ido para lá nessa época, ter estudado, ter feito cursos de yoga de uma maneira que as técnicas eram descritas de homem para homem, se você sentiu dificuldades ou até mesmo sentiu preconceitos de estar ali em meio a tantos homens naquele curso na Índia, como é que foi para você? Bom, para falar a verdade, foi muito tranquilo. É uma coisa interessante, porque ela falou yoga, um curso para homens. No Brasil, era um curso só para mulheres, né? Ou a maioria de mulheres. Eram poucos homens que frequentavam a academia da Dona Inês, né? Onde a gente fazia a prática, eu fazia com o Marcos. A maioria mulheres, naquela época usando colã preto, meia preta, né? Era a roupa de se fazer yoga. E aí quando nós fomos para a Índia, realmente eram os alunos, né? Os rapazes, um grupo, uns 20 e poucos alunos, e só eu e mais uma menina da França, a Evelyn, de mulheres. Mas fomos muito bem acolhidas, eles são extremamente gentis, respeitosos, né? Então em nenhum momento eu me senti marginalizada ou qualquer preconceito. Fiquei bem à vontade. Eu também estava com o Marcos, né? Fomos casados, fomos juntos. Então eu realmente estava bem tranquila. E as técnicas, as aulas, você sentiu que você precisava adaptar para você ou também foi tranquilo? Não.
A prática é para todos, na verdade. A gente era uma prática mais avançada. Eu, apesar de ter começado a fazer yoga com Dona Inês já há algum tempo, mas eu, quando cheguei lá, percebi que eu não sabia nada. Que, aliás, hoje eu percebo, gente, eu não sei nada. Quanto mais a gente faz, mais a gente percebe que tem muito para aprender. Então, eram muitas as técnicas, mas tinha uma sala de prática, o hall, né? De Asanas Hall, onde a gente podia ir a qualquer hora do dia para praticar. É que a gente tinha aulas regulares todos os dias, de manhã e à tarde. Então isso já dava uma vivência e eu fui aprendendo, né? Comecei a aprender yoga lá. Isso eu estou dizendo em relação às posturas, aos asanas, mas nós também tínhamos aulas de crias, aulas teóricas, né? A aula era de manhã, tinha intervalo para o almoço, voltava à tarde e até o final da tarde com as aulas. Então era intenso. Intensivo. De segunda a sábado, só tinha folga no domingo. Olha, você ficou 8 meses lá, né? O curso era de 9 meses, mas nós chegamos um pouco atrasados, né? Então ficamos 9 meses, porque depois ficamos um pouco mais na Índia, quando acabou o curso. Legal, legal. E, bom, o yoga do ashram não é o yoga que a gente pratica na sala de aula, né? O yoga sofreu adaptações para entrar nesse formato de aula. Mas, além disso, o yoga sofreu muita influência moderna, como características de exibicionismo, contorcionismo, competição, preocupado com o aspecto externo. Você acha que o yoga se perdeu? Qual mensagem que você pode nos transmitir para nos mantermos o máximo possível na tradição? Eu acho que o yoga não se perdeu. Ele vem se modificando, como tudo vem se modificando, não é? Então, hoje, a gente jamais estaria numa live. Não é? Naquele tempo, quando nós fomos para a Índia, a gente escrevia carta, gente. Era uma carta que levava um mês para chegar aqui no Brasil. Eles respondiam a nossa carta, levava mais um mês até chegar na Índia. Quando chegava a resposta, a gente não lembrava mais o que tinha perguntado, não é? Então era tudo muito tempo, muito mais demorado. A escola de Kaivalyadama é uma escola tradicional, onde a gente aprendia realmente as técnicas de acordo com os textos. Hatha Pradipya, Grana Samhita, Goraksha, as instruções do Swami Kurlayananda, que era um estudioso, era um trabalho físico também, ele tinha essa preocupação com o corpo. E todo o trabalho que nós fizemos lá foi nessa base, né? Agora, tem linhas modernas, e acho que o yoga está realmente se modernizando, mas não perde a sua essência, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que manter, é realmente a tradição. Então estou fazendo uma prática, eu devo saber de onde vem essa prática, não é? E respeitar a tradição, mesmo com toda a modernidade que a gente está vivendo. O mundo mudou, tudo muda, não é? Então não adianta a gente querer se manter ali isolado ou ficar como os antigos yogis numa caverna. Pra gente ou pra mim, né? Tô dizendo pra gente não, mas pra mim isso não funciona. Eu não sou esse tipo de pessoa que gostaria de estar isolada só por conta do yoga. Eu gosto de estar aqui em família, não é? Sim, muito bom. E uma outra pergunta que chegou, achei bem também interessante, um pouco meio que nesse tema ainda. Se você chegou a enfrentar pressões das pessoas, da sociedade, principalmente aqui no Ocidente, com o peso que o yoga carrega com padrões da aparência da mulher. Então, com relação à flexibilidade, magreza, modo de ser, de se vestir, né? Que hoje em dia a gente vê muito disso por aí. Você, como mulher, professora, chegou a enfrentar pressões das pessoas? Não, de forma alguma. Eu acho que algumas pessoas têm um estereotipo, né? Da prática. Fala assim, sou professora de yoga, então eu vou andar com as roupas características, ou prender o cabelo, ou usar
na testa ou alguma coisa. Eu não sou desse tipo, eu sempre andei como sempre, né? Roupas normais e tal. A professora Alicia Souto, quem conheceu vai se lembrar, ela vinha com as roupas e dava as aulas com as roupas como ela usava na Índia. Mas era isso, fazia parte dela, sabe? Pra gente, a Alicia era aquela pessoa com a roupa, né? Estilo indiano, como ela sempre usou. Se eu fizesse isso, para mim ia ser tipo o que chamam de fake hoje, porque isso não sou eu. Então, eu gosto de usar de vez em quando uma bata indiana, mas não mais do que isso. Não me caracteriza a roupa indiana. Mas algumas pessoas usam, ficam muito bem e acho que yoga vai muito além daquilo que você está usando, né? Eu sempre digo que a gente tem que usar aquilo que a gente se sente bem, porque aí as coisas fluem mais naturalmente. Mas nunca senti nenhum tipo de pressão, tá? Nem aqui e nem na Índia. Se bem que na Índia eu usava as roupas indianas, porque era muito mais prático, muito mais confortável. E como eu disse, a gente tinha aula o dia todo, todos os dias, então era uma roupa prática, que lavava de algodão, uma calça super larga que a gente amarrava na cintura e uma bata cobrindo bem, que vinha até os joelhos, porque isso me dava mais liberdade nas práticas, não é? Ficava mais à vontade, você não corre risco de ficar assim se mostrando, ainda mais numa sociedade como a indiana, que eles são bem zelosos, né? Com a aparência, as mulheres cuidam bem. Então usava essa roupa e ficava muito, muito à vontade. Eu vou tirar os comentários, porque na página do Marcos tá na minha cara, e na página da minha tá na cara da Deise. E a gente não consegue ver. No final a gente coloca de novo os comentários e vê se alguém quer fazer alguma pergunta. E a gente estava conversando até outro dia, né? E sobre essa sua época na Índia, eu lembro que você falou que quem mais chamava atenção nessa época que vocês estudaram era até o Marcos, porque como você se vestia com roupa indiana e com a pele um pouquinho mais escura, você se passava por eles. E o Marcos branco, de olhos claros, né? Achavam que ele era um estrangeiro que tinha se casado com uma indiana, né? Achei curioso isso. Era bem isso, porque eu era jovem, usava as roupas indianas, tinha o cabelo comprido, fazia trança, ou prendia, bem estilo indiano, até porque quanto mais você se parece com as pessoas, você está mais à vontade no lugar e também para respeitar a tradição no lugar que eu estava visitando e estudando. Mas o Marcos, naquela época com cabelo claro, olhos claros, eles não passavam por indiano, né? Então pensavam que eu era uma indiana que tinha casado com um estrangeiro, com um inglês provavelmente. E às vezes vinham falar comigo, né, na língua local e eu não entendia nada. Mas foi legal, foi isso. E você consegue observar diferenças na Índia de quando você visitou pela primeira vez e de quando você visitou pela última vez? Muito, mudou muito, né? Quando fui para a Índia em 79, fui um pouco apreensiva. Eu não sabia o que eu ia encontrar lá, né? Tinham histórias da Índia, de faquir, e histórias. Eu só conhecia o professor Garotti, que foi nosso professor de asanas, e ele tinha vindo para o Brasil algumas vezes, inclusive estava aqui no nosso casamento, foi uma alegria ele estar presente. E uma pessoa bondosa, educadíssimo, então uma simpatia. Então o que a gente conhecia dos indianos era o professor Garotti. Quando nós fomos para lá era exatamente isso, todos muito educados. Mas a Índia era um lugar que a gente não tinha ideia, é diferente hoje. Para vocês jovens, principalmente, que tem o Google, quando se fala em Índia, você já entra lá, você já vê, conhece as cidades, conhece a comida, conhece a cultura. Não dá para ter uma ideia do que é você ir para um país que você ouviu falar, extremamente longe, né? Foi minha primeira viagem fora do Brasil, então realmente é um mundo estranho. Mas nós chegamos lá e eu adorei.
a Índia, nós fomos direto para Lonávila e a vida em Lonávila foi muito tranquila. Nós tínhamos acabado de casar, montamos a nossa casa com o que a gente tinha e o que a gente tinha era assim, o que a gente usava no camping. Então era um armário de cozinha do camping, um colchonete, caixas de papelão com as roupas. Então a gente tinha a casa aqui, não ia montar nada, fazer nada, porque a gente ia embora. Então quando chegamos lá, nós tínhamos um quarto na escola de Carvalhadama, e é um quarto, o banheiro ficava no final do corredor e tinha vários quartos de outros alunos estrangeiros, porque os alunos indianos ficavam em outro lugar. Pacientes que iam até lá para se tratar. E, então foi uma Índia muito simples. Hoje a Índia está se modernizando como todos os lugares, como tudo. Então a gente já vê uma conscientização, né, da Índia que a gente não via. Não via, por exemplo, nunca vimos um casal de mãos dadas. Porque na Índia eles não andam, homem e mulher, casados, namorados, Olha. não dão nem a mão, não andam juntos. Homens andavam juntos, abraçados, com música, amigos, grupos de amigos, mas homem e mulher não. A gente não via mulheres com roupas ocidentais. Hoje a gente já vê isso, já vi casais de mãos dadas, né, andando lá por Mumbai, meninas andando de bermuda jeans, ou camiseta sem manga. Usar uma roupa sem manga era uma coisa absurda. É interessante porque no sari você tem um decotinho redondo, uma blusinha curta. Então mostrar a barriga, tudo bem, Tudo bem. a blusinha acaba aqui e o sari vem aqui embaixo, né? Que começa assim a amarrar. Aí tudo bem, faz parte da cultura. Então uma manguinha. Agora, eu podia estar toda coberta, mas se tivesse sem manga, aquilo era um horror. Os ombros à mostra. À mostra, não podia. E, então isso já mudou. Hoje você vê tranquilamente andando, eles estão super modernos, a Índia está crescendo muito. E é legal ver um lado da Índia melhorando, por exemplo, a limpeza das ruas, eles estão numa campanha grande para não jogar nada nas ruas. Antigamente a gente via montanhas e lixos quando viajava de trem ou de ônibus pela Índia. Hoje a gente não vê mais tanto. Todo caminhão tinha uma frase, buzine por favor. Agora não. Agora já tem a frase não buzina, né? Que era um barulho infernal. Você não conseguia ficar 30 segundos sem ouvir buzina, era impossível. Hoje a gente já consegue. Então, algumas coisas estão melhorando. Mas, por outro lado, eu acho que perde aquela característica da Índia, como eu conheci, a gente fica vivendo, né? A gente vai ficando mais velha, começa a viver na lembrança. E eu gostei muito daquilo que eu vi em 79, acho que mais do que o que eu estou vendo agora. Quando que foi a última vez que você foi para a Índia? Já há uns 3 anos. Então, você foi quantas vezes para a Índia? Não sei, umas 10, 12. Nossa. Não sei. Eu não conto muito. Mas fui várias vezes. Gosto muito da Índia. Mas eu acho que a ideia é ainda de ir para a Índia, ficar, estudar, aproveitar o que a Índia tem de bom, né? Não só o turismo, mas os professores que a gente ainda tem lá, Carvalhadama, que é um lugar extremamente agradável. Então essa Índia ainda me chama, me atrai. Quem sabe, né? Alguma vez ainda vocês levam um outro grupo para lá? Então. Porque eu sei que vocês já levaram grupos grandes de, não sei, até 50 pessoas, né? Isso o Marcos, né? O Marcos que quando foi com a monja foi um grupo grande, já foi várias vezes com vários professores, né? E é legal um grupo grande, porque as pessoas se ajudam. Isso também mudou muito. Quando nós íamos para a Índia, o Marcos começou a levar os grupos, todo mundo tinha um pouco de medo também. E ainda não tinha celular para você ficar se comunicando ou entrando no Google. Então as pessoas ainda tinham um certo receio de se aventurar sozinhos pela Índia. E principalmente porque iam pessoas mais velhas, senhoras, não é? Então a gente tem mais receios.
Hoje em dia, com o Google, e os jovens, eles chegam lá sabendo tudo, já onde eles querem ir, como é que faz, como é que chega. E também se viaja muito hoje em dia. Então, as pessoas vão perdendo o medo, né? E se arriscam mais. Com certeza. Mas eu lembro quando o Marcos começou a levar os grupos, a gente se reunia aqui, a família de quem tinha ficado, e quando alguém da família ligava, porque era caríssimo, daí essa pessoa que tinha recebido o telefonema ligava para todos os outros para avisar, olha, fulana ligou, tá tudo bem, tá tudo certo. E assim ficava todo mundo tranquilo, porque não dava para ficar ligando sempre, né? A gente aproveitava, trocava receitas, foi legal. Legal. E, bom, agora mudando um pouco de assunto, saindo um pouco da Índia, vindo aqui para o Brasil. Muita gente quis saber como é que você conseguiu ser mãe de 4 filhos, continuar trabalhando e praticando yoga, se você continuou a praticar mesmo na gravidez, ou mesmo depois quando seus filhos eram crianças, e como é conciliar a vida de mãe, avó, professora, com afazeres de casa, a prática de yoga no dia a dia. Como é que é isso para você? Olha, loucura. Eu costumo dizer que eu tenho sorte que meus filhos são os amores. Nunca me deram trabalho. Maravilhosos 4 isso, filhos. Mas é verdade. Mas é verdade. Eu estou falando assim como um tom de brincadeira, mas graças a Deus realmente está tudo bem, não é? Eu já dava aula de educação física, porque eu era professora do estado, e eu não quis deixar o trabalho, uma porque era uma professora concursada, eu não queria perder meu cargo, outra porque a gente também precisava do dinheiro, precisava trabalhar, não ia largar. Então, quando eu tive o Marquinhos, eu sempre dei aula desde solteiro, né, na rede estadual, casei, continuei, tirei uma licença para ir para a Índia, uma licença sem remuneração, mas continuei com o meu cargo. E aí, quando voltei, já voltei para o estado de imediato. Depois de um tempo, 3 anos depois de casado, eu tive o Marquinhos, exatamente 3 anos depois. E antes do Marquinhos nascer, eu dava aula em casa, porque a gente morava numa casinha ali em Moema, que tinha 2 quartos, e num dos quartos era onde eu dava aula. As alunas vinham, gestantes, tinha um grupinho de gestantes que fazia aula comigo, e era bem legal, inclusive quando eu estava grávida dele. Mas depois eu precisava do quarto, e aí também as gestantes foram tendo seus filhos, eu também, e aí é um período onde eu não conseguia mais dar aula. E depois disso veio a Yara, 1 ano e 8 meses depois, então já não voltei a dar aula de yoga. Tá? Depois da Yara, 3 anos depois veio a Carol, tá? E 2 anos depois da Carol, a Carlinha. Então teve alguns anos onde eu fiquei realmente dando aula no estado e cuidando das crianças em casa. Quando a Carlinha já estava com quase 5 anos, é que eu voltei a dar aula de yoga. Tá? Teve uma época que o Marcos trabalhava com a Luísa Sato, uma senhora massagista fantástica, que eu gostei muito de conhecê-la e de trabalhar com ela. Aprendi muito até com o mestre da Luísa, acabamos fazendo alguns cursos também com ele e foi um aprendizado muito bom. Então eu voltei a dar aula, mas era assim, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Comecei devagar, até porque nessa época já tinha uma moça trabalhando em casa, a Sandra, que está em casa até hoje, e ficava com as crianças, né, quando eu saía para dar aula, quando eles não estavam na escola. Então essa época foi um pouco mais tranquilo. Agora, para a prática, tinha que ser ou de manhãzinha, eu começava a dar aula às 7h30 da manhã, então tinha que ser muito cedo, ou à noitinha, a hora que eles já estavam dormindo, né? Pegar um horário mais tranquilo, porque é a hora que você mais precisa, a hora que você tem 4 crianças pequenas numa casa, o trabalho, a correria, tudo que você precisa é de 1 horinha por dia, pelo menos, para fazer yoga. Nem sempre tem essa horinha, né? Mas se tiver 10 minutos, aqueles 10 minutos são muito bem-vindos. E aí comecei com as aulas, mas realmente deu tudo muito certo, graças a Deus as crianças sempre tiveram saúde, né? E
de vez em quando, é claro, uma outra coisa de criança, mas não que me impedisse de poder trabalhar ou de praticar. Muito bom, muito bom. Espero ter levado essa mensagem de acalento para as mães que me perguntaram. Sempre que essa pergunta veio sempre de mães com crianças que eu reparava nas fotos ou de gente que eu conhecia, perguntando como é que ela pratica com filhos. Mas você sabe que as crianças sempre participaram da nossa vida de professores, porque o Marcos convidava os professores, né, para vir da Índia e ficavam na minha casa. Isso foi um grande aprendizado. O professor Garotti ficava 15 dias, 20 dias, mais. Aí vinha o Dr. Boli, vinha o Dr. Nizal, veio o Shri Krishna, veio... Vários professores vinham, a professora Alicia vinha, às vezes tinha dois, o Swami Anubhavananda, a professora Alicia em casa, e eles estavam convivendo com isso. Então, sempre fez parte da vida deles. A nossa prática, o trabalho do Marcos, uma forma de eu ajudá-lo, né, no trabalho, que o Marcos sempre teve uma paixão pela yoga, eu só fui para yoga por causa dele, na verdade. Uma forma de eu ajudá-lo era assim, né, trabalhando, recebendo as pessoas, cuidando das crianças para ele poder trabalhar mais tranquilo, né, e deu certo, porque no fim para eles yoga fazia parte da vida, né? É como para o Antônio. O Antônio fala, quando tem aula, a gente está dando aula aqui, daqui a pouco acaba, ele fica, acabou a aula. Ou então ele deita aqui, levanta as perninhas, fala, o que você está fazendo? Fazendo yoga, né? O Antônio é o netinho. Com namastê. Já começa a fazer parte da vida, né? Você nunca colocou assim seus filhos para fazer prática ou deixou isso meio livre assim? Não, sempre foi livre, sempre foi livre. Eles vieram, né? Fizeram quando tiveram vontade, pararam quando tiveram vontade. A mesma coisa em relação à alimentação, comiam carne, resolveram parar de comer carne, se volta a comer carne. Sabe, nunca foi assim, não como carne, não vou fazer carne em casa. Não, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher, de experimentar e nunca impusemos nada para eles. Acho que foi uma opção minha, foi uma opção do Marcos, né? Mas não necessariamente a opção de vida deles. Então eles têm que ter essa liberdade de quero ou não quero. Mas era comum a gente, quando eram pequenos, a gente está fazendo a prática, eles virem deitar e começar a fazer também, né? Assim como a nossa cachorra, a primeira, a gente estava fazendo yoga, daqui a pouco ela vinha e ficava deitadinha do lado. Quem tem cachorro, gato, percebe isso, né? Você está fazendo a prática, eles vêm e querem ficar ali. É um lugar tranquilo, gostoso, né? Então, as crianças também faziam assim. Legal. Agora vamos para um tema que muita gente também veio falar sobre a culinária da Daisy. Então, primeiro eu queria saber como é que você aprendeu a cozinhar tão bem, se isso sempre foi, você sempre levou jeito para a cozinha, ou você aprendeu dentro de casa, você foi aprender só depois de casada, e como é que você aprendeu a cozinhar comida indiana também, se alguém te ensinou, você foi uma autodidata? De tudo um pouco. Primeiro eu venho de uma família grande, minha mãe teve 6 filhos. Então, ajudar na cozinha, ajudar na casa, preparar a comida, eu sempre fiz, desde adolescente, não é? Então, não era nada difícil para mim o cozinhar, a cozinha. Eu gosto de fazer, gosto de experimentar, mas quando vinham os professores, como eu disse, e eles ficavam um tempo em casa, eles normalmente já vinham da Europa, já tinham ficado um tempo ali. Quando chegavam aqui, que eles gostavam muito de ir na feira comigo. Então a gente ia na feira, eles percebiam que a gente tinha os mesmos legumes, temperos, alguns temperos igual da Índia, né? Eles ficavam com vontade de comer a comida deles. E o homem indiano, ele cozinha, ele sabe cozinhar. Aí o professor Garotti me ensinou alguns pratos, ele trazia às vezes uns temperinhos com ele.
Swami Anubhavananda cozinha, já foi para a cozinha. Quem mais foi o Dr. Nizal, que ele era diretor do Centro de Naturopatia, lá em Pune. E gosta muito dessa parte de alimentação. Então, ele chegava em casa, às vezes a gente levantava assim, 6h30 da manhã, 6 da manhã, e ele já estava o café da manhã pronto. Mas não é café da manhã, pão com manteiga, café com leite. Não, comida. Comida, e doce, e um monte de coisa. Então, e ele também foi me ensinando, deu um curso de culinária, como usar temperos, já também aqui no Brasil, né? Então eu fui aprendendo com eles como usar os temperos, como preparar. E quando eu vou para a Índia, eu ficava olhando a comida, tentando saber o que era, né? Você experimenta, você vai tentando descobrir o que é, e coisas que eu gostava mais, acabei aprendendo também, perguntando para as mulheres, né, dos professores, e assim, na curiosidade. Trouxe livros também de culinária indiana, mas é assim, não arriscando, fazendo. Se depender de mim, eu vou promover um curso de culinária indiana virtual, porque olha, muita gente que já provou da sua comida e que gosta muito e que me falaram, fala para ela mandar receitas e dicas. Eu imagino, porque a gente que está na cozinha, e agora, imagina a mulherada toda, né? Na cozinha, todos os dias, chega uma hora e fala, o que eu faço? Não é nem a questão do fazer, é que você chega uma hora e você não tem mais ideia. A gente quer proporcionar uma alimentação saudável, uma coisa gostosa, mas às vezes não tem nem lembro o que eu faço. Então a comida indiana, ela tem essa facilidade, né? Você pega ali, também você tem meia cenoura, uma batata, um chuchu, uma abobrinha, uma mandioquinha, você reúne tudo aquilo, coloca um pouco de curry, cominho, canela, o temperinho que você tiver, e fica uma coisa gostosa, né? Saudável. Então, eles usam muita lentilha, e assim a gente vai inventando um grão de bico, e vou inventando as comidinhas. Mas eu gosto de cozinhar e acho que é isso que facilita. Bom, eu tô passando muito bem essa temporada. Aproveitando essa comidinha e aprendendo muita coisa também. Eu fico só lá de rabo de olho. E quem sabe, né, a gente não organiza algum curso. Eu tenho essa vontade. E, bom, o nosso tempo aqui já estamos, né, já passou mais de meia hora. Tem uma pergunta que a gente quer fazer, assim, sobre essa experiência que você teve agora de fazer lives, como é que foi para você essa aventura, esse novo formato. Você também deu aulas no Zoom. Como é que foi para você, se você estranhou? No Zoom você consegue ver o que os alunos estão fazendo, já melhora um pouco, mas na live você não sabe o que as outras pessoas estão fazendo. Como é que é isso para você? Se você pensa em se arriscar nessa aventura de lives, de Zoom, como é que é? Olha, quando eu comecei pelo Instagram, né, que a gente não está vendo o aluno, me preocupou no início. Mas depois eu penso assim, as pessoas estão sendo beneficiadas pela prática, porque é tão bom, quando um está dando aula aqui nessa sala, tem um fazendo aqui, outro ali, a gente também está participando das aulas. E se sente muito bem, é muito gostoso poder fazer a prática, poder ser conduzido por uma prática. Então, eu acho que isso acaba sendo benéfico para quem está fazendo. E a gente teve o cuidado de não dar nada tão complicado que as pessoas não pudessem fazer. Então, tem que ser uma coisa mais simples quando você não está ali olhando o aluno diretamente. A experiência que eu tive aqui pelo Zoom foi um pouco mais difícil quinta-feira. Quem teve aula comigo vai me dar um desconto, porque aí você tem a tela, são
pequenininhos, não é? E eu estou vendo um, estou vendo o outro, estou vendo o outro, aí vai mudando de tela e tal, mas eu ainda não tive a segurança como quando eu estou dando a aula numa sala e estou vendo os alunos ali. Então é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, eu acho que só a prática, não é? Para fazer com que isso seja assim mais fácil, que flua mais livre, né? Mas pelos benefícios da prática, e eu acho que nessa época, né, da quarentena, nós somos muito privilegiados porque nós estamos fazendo uma quarentena em família. Então a casa está movimentada, tem gente, está cheio. Aqui fora também é um lugar bonito, onde eu posso sair aqui na varanda, na rua, é um lugar mais tranquilo, né? Então isso realmente é muito bom. Mas não é todo mundo que está com a família ou que está num lugar onde pode andar mais livremente. Então a prática traz um conforto muito grande, né? Uma sensação de acolhimento. Você faz, o corpo fica mais solto, tudo fica mais leve, e acho que a sensação da prática vai além do corpo, fica uma respiração mais pausada, a mente fica mais tranquila, então tem um conforto na prática. Eu acho que esse conforto é muito importante, que as pessoas experimentem. Quem vocês que estão me ouvindo aqui, que já fazem yoga, já sabem muito bem do que eu estou falando. E quando você experimenta isso, não dá para ficar sem. Então, realmente é importante que a gente passe essa mensagem do yoga. Eu nunca pensei que eu fosse me encantar tanto com yoga. Quando eu fui para a Índia, essa quarentena eu estava me questionando, falando assim, o que aquela Daisy de 40 anos atrás foi fazer na Índia? Porque, na verdade, eu conhecia muito pouco do yoga. Eu fui fazer yoga por causa do Marcos, né? Então era um lugar que a gente se encontrava, a gente não estava namorando ainda, e aí comecei a fazer a prática e tal. Depois que nós começamos a namorar, eu falei, ó, chega, não preciso de yoga. Eu vinha da educação física, eu jogava, né? Eu era bem mais, né, muito ativa. E aí fui fazer yoga, falei, nossa, que coisa quieta, que parado, como é que consegue fazer yoga? Aí depois que começamos a namorar, falei, chega de yoga, tá bom. Mas quando eu parei, eu senti muita falta. Realmente, a prática, ela vai te conquistando, né? Você vai sendo atraído por ela. E naquela época, eu nunca tinha ouvido falar em Patanjali. Para mim, yoga nada mais era do que posturas. Só nem conhecer o que era yoga, né? Ouvi todo sobre a filosofia do yoga, tudo que está por trás dessas posturas que a gente está fazendo com o corpo, né? Bem depois, eu acho interessante isso, porque eu fui atraída pelo Marcos, é uma coisa que ele queria muito, ir para a Índia. Então, na época, nós casamos e fomos, né, para lá, descobri uma Índia que eu adorei. E muita gente me pergunta, foi difícil se adaptar lá? Eu falo, não, difícil foi me adaptar aqui quando nós voltamos, porque ali era tão tranquilo, não é? A gente tinha a vida de estudante, uma coisa fácil, um quarto só para eu limpar, para manter, duas roupas, uma camiseta ou duas a mais. Então não tinha o que me preocupar, eu podia realmente me dedicar à prática. À tarde a gente saía e assistia o puja com o Swami, né? Recitação dos mantras diversos e cerimônia do fogo, então também era uma coisa bem cativante, não é? E, então foi uma vida muito tranquila. Quando nós voltamos, nós tínhamos, como eu falei, uma casa e só a casa, e a gente acampava dentro da casa. Mas aí as pessoas começaram a dar os presentes. Nossa, vocês dormem no chão, precisa de uma cama, mas não tem armário, precisa ter um armário embutido para pôr roupa. Ah, precisa ter móvel de, né? Vocês não têm uma geladeira grande, não tem um fogão grande, não tem um armário na cozinha, móvel. Então a família começou a se mobilizar e cada um foi dando uma coisa. E aí nós montamos a nossa casa e voltamos, né, aos nossos trabalhos, eu e o Marcos no estado.
E aí, aos poucos, a gente foi voltando a uma vida que aqui era normal, mas não era normal para a gente, né? Então, nós tivemos que nos adaptar a essa nova vida. Mas foi muito bom ter essa chance, essa experiência. Eu acho que uma outra coisa importante para a gente nessa ida é que eu era de uma família protestante, não é? Evangélica, o Marcos de uma família muito católica. Então, um casamento na igreja, nem pensar. Não poderia ser na minha, não poderia ser na dele. E aí casamos no civil, né? E fomos. Então, nós vínhamos de duas famílias diferentes, como todo mundo, mas de duas religiões diferentes, famílias religiosas de verdade, tanto a minha quanto a dele, cada uma na sua religião. Mas quando nós chegamos na Índia, era tudo tão diferente do que a gente conhecia, que essas diferenças que nós tínhamos em termos de família, de educação, de religião, não eram nada, não é? A gente estava junto perante uma vida nova. Olha que interessante. E isso acho que foi uma coisa boa também, né? Que nos ajudou a seguir nesse caminho novo do yoga. Foi bem rica a experiência. Que legal, Deise. Muito legal você ter trazido isso. Muito bom saber um pouco mais dessa sua vida mais particular, assim. E quais são as novidades, assim? Porque as pessoas estão com saudade de você dar aula e estão pedindo e... Eu também estou com saudades, a gente sente falta dos alunos, né, do bate-papo, quando a gente chega e a gente já tem aqueles horários, você já tem os alunos que fazem aula regularmente nos horários, apesar de na academia a gente não ter o horário marcado, mas você mais ou menos sabe quem vem numa aula, quem vem na outra, você já se programa a aula pensando, fulano está precisando disso, ou reclamou de uma dorzinha ali. Então a gente já pensa na aula pensando nas pessoas, né, que estão fazendo. E eu sempre falo, a gente tem um contato muito grande com os nossos alunos, mais do que eu tenho com a minha família. Eu vejo muito mais meus alunos do que meus irmãos, ou às vezes até filhos que moram longe. Eu tenho aluna que faz aula todos os dias, tenho aluna que eu vejo de manhã e vejo à tarde, faz aula de manhã, faz à tarde. Então a gente tem uma proximidade muito grande com os alunos, há uma troca muito grande com os alunos. Eu realmente sinto falta dessa troca. Então eu tenho ideia de começar a dar aula, gostaria muito de trabalhar como eu gosto de gestantes, não é? Não só gestantes, mas talvez mais esse trabalho com mulheres, trabalho com assoalho pélvico, trabalho com região lombar, não é? Uma acomodação realmente para o dia a dia, né? Então tenho a ideia assim, acho que vamos pensar num grupo. E eu vou apanhando, mas vou aprendendo, tá bom? Ai, que bom! A gente quer saber mais, né? Quando você tiver isso, algo já mais pensado, então a gente vai divulgar aí, porque muita gente pediu, muita gente manda mensagem falando que tá com saudade. Então, maravilhoso, um grupo de mulheres, acho que seria incrível, incrível. Sim. E, bom... Só para encerrar, então, deixa eu voltar aqui com os comentários, dar chance para as pessoas falarem também. Aqui também nesse, estamos em 2 páginas, ó, só para você saber, tem 224 pessoas aqui assistindo, mas eu não sei quantos aqui, 40 pessoas no outro. Nossa. E eu não voltei aqui os comentários. Ativar. Ah, pronto. Bom, se alguém quiser fazer mais alguma perguntinha, faça. Eu tenho aqui mais uma pergunta para fazer. As pessoas aqui começaram a falar, aqui um monte de gente. Que oportunidade maravilhosa, que amor de mulheres, que lindo. São amigas, gente. Obrigada. Estou falando que os nossos alunos são nossos amigos. Que saudades, Deise. Que voz doce. Pessoa maravilhosa. Amei a live. Então, rasgação de elogios. Pois aí. é.
Rasgação de elogios. É difícil ver em 2 celulares, gente. Não é tão fácil assim. Não, mas não precisa. Adorei a ideia. Bom, Muito bom. O yoga parece muito fascinante no princípio e nos iniciamos na prática com a esperança de colher seus frutos em muito pouco tempo. Logo que o encantamento esgota-se, a grande maioria dos praticantes, cedo ou tarde, desiste por completo ou conserva uma aparência de meras formas exteriores. Essas pessoas ou passam a acreditar que tudo é fantasia, ou tentam convencer-se de que as condições na vida atual não são favoráveis e é melhor adiar para melhores circunstâncias. Qual a mensagem que você pode passar para nós, que estamos no início da caminhada como praticantes de yoga, para continuarmos motivados? Pois é, eu acho que a própria prática motiva a prática. Quem falava isso era o professor Garotti. Ele sempre dizia que o que motiva a prática é a própria prática. Quando você faz uma prática, por menor que seja, você já tem aquela sensação boa que a prática te dá, não é? Então, aí fica a vontade de praticar mais. Eu sempre digo que um pouquinho que faça é melhor do que o nada. E às vezes a gente fica, porque eu não tenho 1 hora, eu não faço meia hora. Ou porque eu não tenho meia hora, eu não faço 10 minutos. Se tiver 5 minutos, faça 5 minutos. Escolha uma postura, ou uma respiração, ou uma prática de meditação, ou fica quieto, quietinho, sentado num lugar sossegado. Eu gosto de contar isso, já contei para os alunos, né? O professor Garotti dava sempre um exemplo de que se você tem uma pedra embaixo de uma cachoeira, de uma goteira, você põe um balde embaixo dessa goteira e vai colhendo toda aquela água que cai. Quando o balde está cheio, você joga o balde na pedra e você passa a vida fazendo isso. Não vai modificar a pedra. Se você deixar aquela gotinha pingando em cima da pedra, aquela gotinha vai furar a pedra. Então, eu acho que yoga também é assim, sabe? Eu não preciso ter um balde cheio. Às vezes eu tenho tempo, às vezes tenho um dia ou 1 hora inteira. Aí eu vou fazer isso, fazer a prática, ótimo. Mas se eu tiver 5 minutos todos os dias, aquela constância na prática vai ser muito mais útil do que se eu não fizer, porque eu não pude ficar muito tempo. Então, não desanime, eu acho que a prática sempre traz um bem-estar físico, sempre traz um bem-estar mental, emocional, né? Então, independente do que você faça, escolha uma prática e pratique. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu ver se Muito tem mais obrigada, algum gente. recadinho aqui. Analogia perfeita. Amei esse exemplo de prática. Quero aulas presenciais. Eu Arrasou, também. Daisy. Muito bom, gente. Muito obrigada por estarem aqui compartilhando, por poder conversar um pouco com vocês, mesmo que seja assim à distância, mas é o que temos, não é? Melhor do que nada. Bom poder conversar um pouquinho. Uma viagem da Índia, da Daisy. Ai, tem vários comentários que eu não consigo nem acompanhar, gente. Mas tá bom. É. Tá bom. Foi isso. Quem quiser mandar recadinhos, mandem inbox pra Daisy. Dá uma motivada aí pra ela lançar esse curso logo que a gente tá querendo. E agradeço mais uma vez. Eu amei esse bate-papo. Eu que agradeço. Só você para me fazer sair da minha conchinha. Não é? Foi muito Mas bom. foi muito legal. Muito Acho que as obrigada. pessoas gostaram também. Obrigada, gente. Valeu, bom domingo final aí. de domingo, tá? Tchau. Beijos, e até beijos. breve. Vamos encerrar aqui os dois.